Boa tarde, mulherada linda. É tão bom falar para mulheres, gente, vocês não têm ideia. Mas nesse contexto que eu estou falando aqui é a primeira vez. Então, eu estava falando para a Cláudia que eu estou com meu coração na boca, mas não é bom isso, porque é um temor, né, diante de Deus. Mas, assim, ó, tudo que você aprendeu, você passou sentado, estudando, esquece. Só abre a boca e fala, porque quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Gente, privilégio estar aqui. E compartilhar um pouquinho da vida e dos desafios que nós temos como mulheres dentro de um período muito rico, muito único da história. Na história da humanidade, a gente nunca teve a possibilidade de estar tão conectado e, ao mesmo tempo, tão desconectado como nós estamos. Mas tem uma solução. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, nessa tarde. Eu sou Ivanice Cardoso, eu sou filha amada do Deus Altíssimo. Quando eu era pequena, minha mãe dizia assim, você não é todo mundo. E isso me fez sentir única, apesar de eu ser a filha caçula de uma família de 8 filhos. As caçulas são as melhores, não são, gente? Eu tenho muita sorte, porque eu tive 7 irmãos que me precederam e que me ensinaram tanto e me ensinam ainda hoje, né? E uma mãe muito brava e um pai muito criativo. Então, foi uma mistura muito boa. Eu fui administradora de empresas durante um tempo, fui gestora de carreira na área do esporte, do futebol profissional, mas especificamente também por 14 anos. Nesse período, eu fiz a minha formação no direito, me tornei uma expert em direito de imagem, sou pós-graduanda em direito digital, sou especialista no comportamento da segurança digital, no comportamento da segurança digital, mas preciso dizer que os meus 2 projetos mais importantes, os mais importantes da minha vida, são elas. 2 mulheres. Eu tenho sorte ou não tenho? Eu sou a quinta Nice de uma família. E Deus me dá Helena e Beatriz como mulheres. Mulheres da geração alfa, nascidas depois do ano 2010. Então, entre a minha geração e a delas, já tem 2. Isso significa que houve muita mudança, né? Porque o que marca a mudança geracional são as mudanças tecnológicas ou históricas na humanidade. E esse aqui é o meu Instagram. Quero que você pegue o celular agora, aponte para cá. Você vai poder me seguir lá no Instagram. Faz um tempinho que eu não posto vídeos ou faço postagens lá. Estou em falta. Podem babar nas minhas filhas. A Bia fica muito brava quando vê essa foto, porque ela fala, mamãe, eu já tenho todos os dentes. E essa eu estou desdentada ainda, mas eu acho fofa. Então, a foto é minha, eu ponho a hora que eu quiser. Pronto? Não? Tá. Quem já está prontinha aí, queria que vocês pegassem dentro da sacola o bloquinho de vocês e a caneta. Porque eu vou querer que vocês anotem algumas coisas, tá bom? Ok, mulherada? Seguindo, se você não conseguiu ainda captar a foto, o QR Code, depois você entra lá no Instagram, @dra.ivanicecardoso. Não é DRA de doutora por formação, mas é DRA doutora por causa de uma lei que estabelece que os advogados sejam chamados de doutores. É folga, gente, mas eu tenho que representar a minha classe profissional também. Todo mundo anotou?
Todo mundo anotou? Tá bom. Então, agora eu quero que vocês desliguem os celulares. É para desligar, irmã? Deus está vendo. Não é para falar, não posso o celular, não posso desligar. Me sinto nua. Eu também vou desligar, só vou ler o primeiro texto aqui, e daqui a pouco eu já desligo o meu. Todo mundo com o celular desligado? Alguém já começou a ter crise de ansiedade? A doutora Regina está aqui para ajudar, né, doutora? Se começar a tremer, respirar fundo, não acho ar, é normal. A gente está muito dependente do celular. Mas eu queria a atenção de vocês aqui. E não fiquem preocupadas, porque a equipe já está orientada a compartilhar a minha apresentação com vocês, tá? Então, né, a mulherada fica, ai, queria tirar foto e tal. Não, você vai anotar. Old school. Tá bom? Tem muita coisa sendo ativada no teu cérebro quando você escreve. E eu preciso dessa ativação para você sedimentar, para você gravar aquilo que eu estou falando. Ok? Então, é isso. Papel e caneta na mão. Vamos começar. Meu desafio aqui, nessa tarde, é falar, então, sobre o desafio de florescer em ambientes online ou ambientes digitais, né? Eu não estou me dando muito bem com o passador. Tá, né? Ok. Então, a nossa jornada vai ser essa daqui. A gente vai falar 6 pontos aqui. Eu vou fazer um overview, né, sobre ambientes digitais. A gente vai falar sobre algumas características dos ambientes online que estão presentes na nossa vida, mesmo quando a gente não está online, quando a gente está offline. Qual é o modelo atual? Porque toda essa tecnologia e toda essa forma de vivência online ela é muito nova. Então, a gente já está aí numa 3ª ou 4ª geração de comportamento consequente, né, da vida online. Vou falar do fato de nós servirmos 2 senhores quando a gente está online, e ninguém vai escapar, não tem jeito. Desculpa, mas é a realidade, e esse é o nosso desafio. Entender como é que a gente se posiciona servindo o Senhor da nossa vida, o Deus dos exércitos, o Deus eterno, único, que deve receber todo o nosso esforço, toda a nossa energia, toda a honra e toda a glória. Ele não precisa de like, ele não precisa de marcação de hashtag, ele não precisa que o perfil dele seja marcado para ser lembrado, porque ele é o Deus que era e é e será eternamente, desde o início até o fim, sem se preocupar com o tempo, porque ele não está debaixo do Cronos. Então, não fique preocupada com o tempo que nós vamos passar aqui, mas eu queria que você se desafiasse a ter uma coisa que é muito rara hoje em dia: foco, atenção, para que o Espírito encontre solo fértil no seu coração e na sua mente, tá bom? E, no final, eu vou dar algumas dicas, ok? Eu vou ler o texto, que é o texto básico, o texto base da minha fala aqui. E eu preciso dizer para vocês que eu tive várias conversas com Deus sobre esse texto. Porque eu não sou pregadora, não sou pastora. E aí pensei, eu precisava de uma inspiração, então, para falar com as mulheres. E aí Deus me deu uma inspiração e eu falei, eu acho que o senhor está enganado. Não vou falar disso. Mas eu vou falar, porque é melhor pecar pela... É melhor ter a dor da obediência do que a dor do arrependimento. É isso? Então, o meu texto, o nosso texto aqui, nessa tarde, vai ser Apocalipse 2, 18 a 23. Anota aí. E eu vou ler para vocês. Na versão NVI, o texto é assim. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Essas são as palavras do Filho de Deus,
cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus, aqui, já havia se manifestado, já havia se revelado. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E essa é a voz do próprio Deus falando com você. Não só com aquela igreja. Ele reconhece todo o esforço. Ele reconhece a nossa perseverança. Ele reconhece a nossa dedicação. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Vou até o 22. E como eu falei para vocês, eu vou desligar o meu celular, porque não vou precisar dele agora. Ok? Então, vamos falar sobre ambientes digitais. Guardem esse texto. A gente vai passear um pouquinho com ele na nossa conversa aqui hoje. Os ambientes digitais têm como característica alta conectividade. Isso significa duas coisas: que você pode se conectar com muitas pessoas ao mesmo tempo, e isso é próprio do nosso tempo, é da nossa história. Nós estamos fazendo história. Daqui 100 anos, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer: nossa, existia um tempo que as pessoas pegavam um aparelho e só uma outra pessoa estava do outro lado, e você tinha que ir lá e discar o aparelho e esperar tocar. Não, agora a gente pode ter uma igreja e hoje a gente tem uma igreja no Fortnite, numa plataforma, né, onde os filhos de vocês jogam. Na verdade, aquilo não é uma plataforma de jogo, é uma plataforma de entretenimento. Eles estão sendo todos cobaias ali, para que, em algum momento, essa plataforma, então, se transforme num grande campo de entretenimento. Né? Isso já tem acontecido, os maiores shows realizados na humanidade estão acontecendo dentro do Fortnite. 1 bilhão de pessoas, 500 milhões de pessoas, todas reunidas ali. E você tem uma alta conectividade, então, essa conectividade é uma conectividade lógica, e a gente tem uma necessidade de se conectar com tudo e com todos. Então, quem aqui já sofreu por ter menos de 500 amigos no Facebook? Vocês são cringe. Vocês estão bem antiguinha, igual a mim. Né? Mas a geração com a qual eu geralmente falo, que são crianças e adolescentes, se eles têm menos de 500 conexões, eles estão cortando os pulsos de desespero. Eu não sei falar o nome de 500 pessoas que eu conheço. Mas, para eles, isso é muito significativo. Então, a alta conectividade é a possibilidade de se conectar, né, logicamente, e simultaneamente com muitas pessoas, em vários lugares da face da Terra, e também a necessidade que nós temos de alta conectividade. A outra coisa é a escalabilidade. Então, é isso que aconteceu, que fez o Facebook ser um modelo de negócio que todo mundo quer perseguir. A escalabilidade é aquilo que vai acontecer entre nós, que acontece já entre nós, mas é o que também eu espero que vá acontecer com esta palavra que nós estamos aqui compartilhando nessa tarde. Você aqui, como uma mulher genuína, vai chegar no seu trabalho, na sua família, e vai dizer: eu aprendi, tal. Pelo menos para 10 mulheres. Essas 10 mulheres vão falar com outras 10 mulheres. E aí as outras 10 mulheres vão falar com mais 10 mulheres. Falar com 10 mulheres é fácil, não é?
Eu cresci numa cidade em Mogi das Cruzes, quando era pequena, minha mãe ia receber pensão na nossa caixa, nosso banco, e ela me deixava na fila do banco. E ela dizia assim, eu falava, mas eu vou ficar com tédio, porque ela ia resolver outras coisas enquanto estava todo mundo ali para receber a pensão, né? E aí eu aprendi sobre escalabilidade na fila do banco, porque aí eu conversava com uma, que conversava com a outra, que ia conversando com todo mundo, e às vezes eu andava na cidade, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E as minhas irmãs diziam, você pode ser vereadora. Eu falei, não, isso é culpa da mamãe que me botou na fila do banco, e eu conheço todo mundo que fica na fila do banco todo mês, no 5º dia útil, para receber pensão. E aí a senhorinha vinha e falava, ela é filha da dona Júlia, que estava lá. Então, já escalou, já foi para mais gente. Esse é o poder da escalabilidade. A internet deixou muito evidente isso. Então, uma coisa que eu estou falando aqui, rapidamente se espalha se ela estiver sendo divulgada em ambientes online. É como o travesseiro de pena de ganso, né? Chacoalhou no vento, tenta buscar todas as penas depois. Não dá. Se espalhou. Então, ele cresceu. A internet é assim. Outra característica positiva dos ambientes digitais é que ela deixou escancarada a acessibilidade. Então, hoje, nós somos quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Desses 8 bilhões, mais de 5 bilhões estão conectados à internet. Então, é possível colocar um aluno, por exemplo, de um curso aqui, numa das escolas do triplo AAA, né? No AAA aqui em São Paulo, das escolas 6, 7 mil reais de mensalidade por mês, em conexão, estudando na mesma sala virtual de aula com crianças ribeirinhas lá na Amazônia. Então, criou-se uma via de acessibilidade. Se eu vou falar sobre ocupação dos espaços urbanos, eu conecto uma tela, lá a câmera na esquina mais transitada por pedestres no mundo, que fica em Tóquio, que é a esquina de Shibuya. Aí eu posso falar sobre então, acessibilidade. A gente vai até Tóquio e não saiu daqui. A acessibilidade da internet permitiu que os nossos irmãos que vivem em países de perseguição contra os cristãos possam se comunicar sem, reduzindo o risco que eles têm nas suas vidas. Isso através de um protocolo de comunicação dentro da internet que se chama Deep Web, que não é essa internet que a gente conecta. É uma internet que não tem regra. É um lugar, inclusive, em que muita gente utiliza para tráfico humano, né, para venda de drogas, para venda de partes do corpo, para consumir bestialidade. Né? Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Agora, a internet também... e os ambientes digitais eles provocaram em nós uma redução de características humanas. Então, um dos maiores impactos que a gente imediatamente começou a perceber, como estudiosos nessa área, foi a redução da resposta empática. Porque, se você não olha no olho, a gente vem, né, de milhares de anos se conectando no olhar. A minha mãe dizia assim, quando eu estou falando com você, olha no meu olho. Porque se eu desviasse o olho, ela sabia que tinha alguma coisa errada. Uma forma de conexão. E mãe é mãe, né, gente? Eu já era a 8ª filha, então ela já tinha um manual para dar e vender. É uma forma de conexão. Se eu olho para você, eu falo assim, olha, você está interessada. Eu olho para outra pessoa e falo, ela está entediada. Resposta empática. Não, mas na internet eu posso ir lá e fazer um comentário. Seu lixo de gente, por que você não morre? E eu não estou vendo resultado. Né? A mesma mão que levantou em adoração no domingo na igreja, foi lá na internet, numa página de feministas radicais, e chamou as feministas de lixo de gente.
super abençoador. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de alguém que faz isso. A outra característica é que a internet ela tem poucas cabeças controlando bilhões de pessoas. Há um tempo atrás, um sociólogo na Inglaterra escreveu uma frase num artigo que ele escreveu, um artigo jornalístico, em que ele diz assim: nossas escolhas, nossas tendências, nossas preferências, elas são guiadas pela cabeça de 24 garotos que estão trancafiados no escritório lá no Vale do Silício, que acham que sabem tudo da vida, mas não sabem nada sobre ética. Porque o que eles querem é fazer o negócio deles bombar. O WhatsApp, antes de ser comprado pelo grupo que hoje é o Grupo Meta, ele tinha 57 pessoas trabalhando dentro do escritório do WhatsApp, tirando a parte comercial, a parte de programação. E já eram mais de 500 milhões de usuários quando saiu essa informação. São poucas pessoas manipulando bilhões de pessoas. E aí, essas são, então, as características que eu quero que vocês mantenham em mente. Então, a internet tem isso de bom. Ai, cortou. Ai, acho que esse slide é o para Apple. Por isso que está cortado aqui. Mas eu vou ler para vocês. Não, eu não vou ler, porque eu desliguei o meu celular. Né? Mas são essas características aqui, olha. Então, a democratização, olha prontamente as mentes funcionando aqui. Está vendo? Brain Academy. Os efeitos do Brain Academy. Então, nós temos a democratização das relações. Não importa, é o presidente dos Estados Unidos e é a criança aqui no interior da Bahia jogando FIFA online. Qualquer um pode se conectar, né? E os governos, inclusive, fazem muito esforço para que esse seja um direito reconhecido legalmente, para que as pessoas possam ter acesso à internet. O que seria de nós sem internet durante a pandemia? Né? Eu fiz a minha mãe morreu bem no começo do isolamento da pandemia. Meu irmão que estava nos Estados Unidos, que mora lá, minha irmã que mora na Noruega, participaram online do funeral que nós fizemos. Né? Se despediram no hospital da minha mãe online e participaram do funeral online. Quantas pessoas puderam continuar as atividades do dia a dia, famílias que puderam se conectar só porque existia internet, porque senão nós ficaríamos pelo menos 10 meses sem olhar para os nossos familiares, sem falar um oi decentemente, né? Sem chorar junto na internet, sem rir junto, sem assistir live de música sertaneja. O que seria de nós? Sem as lives de sofrência que aconteceram, né? Então, ela traz democratização de oportunidades. Quantas mulheres que sustentam sozinhas as suas famílias abriram negócios na internet? Eu vi várias cabecinhas assim. Vocês estão ganhando dinheiro na internet, que eu sei. E tem que ganhar mesmo. Porque a internet é uma bênção para a nossa geração. Mas a gente precisa saber usar. Então, ela traz a democratização de oportunidades. Ela traz acesso a informações. Desde as informações mais simples, dentro da área jurídica, por exemplo, isso é muito importante. Porque as pessoas precisam saber que elas têm direitos que podem ser exercidos como cidadãos. Eu, uma vez, atendi um rapazinho de 15 anos, eu fazia um trabalho de assistência judiciária, né, da Defensoria Pública, e veio ele e a mãe. E a mãe falou, olha, eu só estou ingressando com a ação de pedido de alimentos contra o pai dele,
porque ele estudou na internet, que ele tem direito. Mas eu nunca precisei de nada. E ele disse para mim, doutora, não importa se ela precisou de nada. É meu direito. E ela abriu mão do meu direito. Eu falei, pior que você está certo. Ele teve acesso a informações. A minha irmã, que mora na Noruega, está fazendo o mapeamento genético da nossa família, o mapeamento da nossa ancestralidade, né? Então, ela fez mapeamento genético de todo mundo, ela distribuiu kit de exame de DNA para toda a família, e encontrou várias primas, encontrou parte da família da minha mãe já na Europa, coisas que minha mãe nem sabia que poderia se conectar com alguém há algum tempo atrás. E a minha irmã já está super conectada com todo mundo, acesso à informação. É um espaço para compartilhar de saberes. Quantas lives, quantos cultos, quantos podcasts, quantos testemunhos a gente pode acompanhar através da internet. Quando eu era pequena, as pessoas se convertiam através da pregação do Jimmy Swaggart na televisão. Lembra disso? Sábado de manhã. Muitas pessoas se converteram através da pregação dele. Imagina o Jimmy Swaggart com a internet. Meu Deus. Billy Graham com a internet. Agora, o lado ruim da força. A internet é um espaço de manipulação. Por quê? Porque quando você está acessando a internet, existem vários estímulos que conduzem o seu raciocínio, o seu pensamento, as suas emoções enquanto você está ali. Né? Então, não tem... Você vê, por exemplo, as crianças jogando online. Por isso eu falo de ambientes digitais, né? Não necessariamente ele está conectado. Mas a criança está jogando online. Você fala assim, nossa, parece que ele está enlouquecido. Mas ele realmente está enlouquecido. Enlouquecido no sentido de que todos os sentidos dele estão sendo trabalhados com o som, com a imagem, com a vestimenta dos personagens, com a velocidade do tiro. Né? Então, ele sente no corpo. A gente tem um fenômeno acontecendo dentro da internet que é terrível, que são os estupros virtuais. E em salas de jogos. Irmãs, existem muitas crianças sendo estupradas. Isso não é para botar medo, porque nós não seguimos na vida no espírito do medo. A gente acabou de cantar aqui, né? Mas a gente precisa ficar alerta. Porque eu tenho mães, mulheres de pastores, que me ligam e falam assim, meu filho me disse que ele está sendo chantageado na internet. Pelo WhatsApp agora. Quando começou? Numa sala de game. E começou uma conversa, e daqui a pouco a pessoa ganhou a confiança dele, e daqui a pouco ele estava fazendo brincadeira de criança, mandando nude. Ou seminus pela internet. Brincadeira de criança. Desde quando desnudar o corpo para alguém desconhecido é uma brincadeira de criança? A internet trouxe esse fenômeno. E eu, muitas vezes, sou chamada como advogada em escolas e que os pais dizem assim, mas, doutora, nossa, achei que era droga, achei que era uma outra coisa mais grave. Isso não tem nada a ver, isso daí. Falei, você sabe que a imagem da sua filha entrou num banco de dados de pedofilia? Você sabe, como vó, que quando você entrega um celular na mão do seu neto, você pode estar envolvida no crime de pedofilia depois de alguns meses, porque o seu neto gosta de tirar fotos lá do órgão sexual e ficar mandando para os coleguinhas, e daqui a pouco o IP, o identificador do teu celular, cai numa triagem que é feita, existem polícias no mundo inteiro trabalhando para tentar reduzir, é um trabalho quase que ingrato, tentar reduzir o número de conteúdo pedófilo que a gente tem.
Que antigamente, para fazer isso, ou se fazia dentro de casa, ou se sequestrava uma criança, né? Agora, as próprias crianças fazem autopornografia infantil. E por que elas fazem isso? Porque elas foram manipuladas, porque elas foram levadas a achar que, naquele espaço, elas podem fazer o que elas quiserem. São só as crianças que pensam assim? Não. Porque eu também recebo mulheres que querem processar ex-maridos e ex-namorados, que, no fim do relacionamento, decidiram compartilhar as fotos íntimas que eles trocavam entre eles. Elas perdem emprego, elas perdem reputação, elas perdem respeito da família, porque fizeram uma coisa impensada, no ímpeto, no calor da emoção. E desgraçam as suas vidas. Eu conheço meninas que tiveram que trocar 9 vezes de escola num ano. Porque toda vez que ela chegava na escola, alguém ia lá e dava um Google. Vamos ver, por que essa menina chegou aqui em agosto desse ano, setembro desse ano? Quando é que se matricula na escola em setembro desse ano? E aí conseguem achar um vídeo que foi gravado pelo namoradinho da menina, num momento íntimo. Essa história não é invenção. Essa história aconteceu com uma filha de pastor de uma igreja presbiteriana, lá em São Paulo. E a única escola que conseguiu acolher genuinamente essa menina foi uma escola católica, uma escola confessional católica. Na internet, a gente tem reforços de vieses e de idolatria, de preconceitos. Então, a gente não tem a turma da esquerda e da direita? A gente não tem os racistas, os não racistas, os antifascistas, os fascistas, os do verde, os do amarelo, os do veganismo, os que comem carne, os que gostam de Fusca, os que gostam de Ferrari e odeiam o Fusca. Morte aos Fuscas. Assim? Hashtag morram todos os motoristas de Fusca que ficam segurando o trânsito na cidade de São Paulo. Que eu paguei R$500 mil num carro, eu quero andar rápido. E aí veio o dono de Fusca, morte aos folgados da Ferrari, que são irresponsáveis. É assim. Manipulação de viés, reforço de vieses, reforço de preconceito. Tem um seriado na Netflix que fala sobre isso, sobre a grande dificuldade de identificação facial de pessoas negras e asiáticas. Sabe aquele reconhecimento facial que você faz na entrada do prédio? Então, às vezes, pessoas de ascendência africana ou ascendência asiática têm dificuldade. Por quê? Porque quem pensou aquele programa não pensou no identificar o rosto de negro e asiático. Talvez a pessoa nem goste de negro e asiático. Ele fala, eu vou fazer uma gracinha aqui. E vão ficar parados na porta de entrada de casa. Idolatrias por gatilho. O que é um gatilho? Alguma coisa dentro do teu cérebro, vários símbolos que estão ali depositados, de gerações anteriores, inclusive, porque, historicamente, geneticamente, a gente traz também uma carga. E, de repente, você fala, achei a minha tribo. A tribo que não come nada que não tenha orégano. E aí aparece a rainha do orégano. E aí a rainha do orégano tem 3 milhões de seguidores. E ela ensina a fazer o uso do orégano, pelo menos umas 100 possibilidades de uso do orégano. Gente, essa mulher é fantástica. E aí a rainha do orégano vem fazer uma palestra em São Paulo e cobra R$3 mil por cabeça para participar da palestra e superlota. E tem lá 10 mil mulheres, seguidoras dela.
Enquanto na igreja, um casal que é apoiador aqui da UDF estava falando, meu Deus, a gente propôs um trabalho na igreja para 4 igrejas. O investimento, o custo mínimo que as 4 igrejas iam ter era R$1.000, 250 por cada uma. E os pastores não quiseram porque era muito caro. Mas para gastar R$700 para ir no show do fulano, ciclano, beltrano, gospel, não tem cara. Idolatria por gatilho. Por quê? Porque eu olho aquela referência e falo assim, eu queria ser ela. Eu queria cantar como ela. Eu queria ter aquela mecha. Quem é que não queria ser a Ariane hoje? 51 anos, né, Ariane? Morram de inveja. Ela é diretora de uma escola top. Foi assim que eu conheci. Bonita. Bem-sucedida. E canta muito. Só falta cozinhar bem. Não é? Então, você olha para a Ariane, todos nós vamos sair daqui, #Ariane cantora. Estou brincando, amiga, mas ó, foi top. E você nem sabe nem por que você está idolatrando a pessoa. Porque aí, você para e fala assim, essa pessoa tem um comportamento sexualizado, ela não precisa parecer nua. Mas toda vez aquela cantora gospel aparece com uma roupa meio decotadinha, com o sutiãzinho assim, levantadinho e tal. Nada contra a cirurgia plástica, gente. Façam, se você quiser, faça, levanta o que caiu. É, né? Aqueles que foram humilhados serão exaltados, né? Mas, quando ela usa da sensualidade, ela sabe o que ela está fazendo. Quem trabalha com ela sabe o que ela está fazendo. A paisagem que a gente usa no PowerPoint é para disparar gatilhos na cabeça de vocês. Porque deu tudo errado aqui, né? Agora, para mim. Mas, sim, o roxo, o rosa queimado, conversa com mulheres. A gente dispara gatilhos na cabeça de vocês sem vocês perceberem. Para prender a atenção de vocês. Mas a gente está fazendo aqui numa boa, no bem, né? E na internet não é tudo assim. Vamos lá, que tem muita coisa para falar ainda. Reforços de vícios. E aqui eu vou falar uma coisa que a gente precisa se preocupar com isso. A gente tem estudos brasileiros e estudos com população jovem nos Estados Unidos que indicam um uso frequente de pornografia por adultas. Então, 1/4 dos consumidores frequentes de pornografia na internet são mulheres adultas. Muitas delas casadas, que fizeram perfil fake no Tinder. Ou que ganham dinheiro numa plataforma chamada OnlyFans, mostrando seus pezinhos lindos e maravilhosos para alimentar fetiche. Pornografia, excitação sexual, excitação da lascívia. E eu tenho certeza que você não conhece nenhuma mulher que consome pornografia na internet. Principalmente quando elas estão sendo deixadas de canto pelo marido. Aí elas vão lá e sonham com que elas são a Pamela Anderson, correndo na praia, sendo perseguida por aqueles deuses gregos. E aí, cada vez mais, ela tem dificuldade de contato com a realidade. Porque não é um deus grego que está deitado do lado dela na cama. Mas é o homem que Deus reservou para ela. Né? Dificuldade de lidar com a frustração, né, que você mencionou aqui. Porque a gente vive cada vez num mundo irreal. E aí tudo isso vai reforçando vícios. Vício de limpeza. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui com esse vício de limpeza.
Mas se você entrar no Instagram e colocar lá hashtag limpeza de pia de banheiro, vai ter umas 30 formas de limpeza de pia de banheiro. Não pode. Não faz porque é engodo do diabo. É só vinagre e bicarbonato, gente. Esquece qualquer outra forma. Mas está lá. Como fazer o cabelo? Tem uma filha que ela passa horas, as horas que ela pode, né, na internet, ela tem 10 anos, querendo ver o corte, o penteado que ela vai para a escola. Cada dia ela tem que ir com um penteado diferente. A internet é um espaço para a propagação de mentiras. Né? Então, não acredite em todas as coisas que você vê na internet, porque quase 80% das informações que estão lá são mentirosas. São de manipulação. E a internet alimenta uma coisa muito perigosa em nós, que é autocentrismo, o egoísmo. Nós somos o centro da atenção. É para mim, é para me satisfazer. Pode destruir a minha família, mas é para me satisfazer. Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não roubei ninguém, eu não envergonhei ninguém. Ninguém nem sabe que eu estou aqui, consumindo esse tipo de conteúdo. Penso em mim. Então, a internet ela acaba alimentando na gente. Eu vou abandonar aqui o slide, valeu a pena para vocês conhecerem as minhas filhas, tá, gente? Mas o slide que vai para vocês está completinho, então não se preocupem, ok? A gente tem hoje um modelo, então, que trabalha conosco através da engenharia social. Então, traz ali uma verdade que passa a ser adotada por todo mundo porque você ficou simpático com aquela verdade. Diz respeito à imagem e à personalidade das pessoas. Vou dar um exemplo. Porque, assim, se a gente, por exemplo, entra na internet e a gente utiliza a pregação de alguém, ipsis literi, sem mudar nada, pregação de um pastor, e a gente não dá honra, não dá crédito a esse pastor, nós estamos operando no espírito de Jezabel. Porque a gente está se apropriando daquilo que não é nosso, assim como ela fez com Nabote. Quando eu estava aqui, eu lembrei de uma coisa. Quantas de vocês conhecem uma música assim? Ai, como é que é o refrão? Espera aí. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Eu canto. Quem conhece essa música? De quem é essa música? Do Massal. Se você entrar no Google, vai dizer que é do Paulo César Baruch. Olha como a internet é. É joia como a internet funciona. Por quê? Porque o Paulo César Baruch foi uma das personalidades mais buscadas na internet que gravou essa música mais recentemente. Então, o Google entendeu. Música, porque eu vou entrar lá no Google e falar assim, a música Paulo César Baruch. Aí ele vai entender, a música é do Paulo César Baruch. Aí só aparece assim, música, Paulo César Baruch, compositor, Paulo César Baruch. E o Baruch não tem nada a ver com isso. Então, a internet está dando honra, o Google está dando honra a quem não criou. Espírito de Jezabel. Se você vai usar qualquer material da doutora Regina, curso, do pessoal da UDF, dê honra. Se você vende artesanato e puxa a fotinho da amiguinha do Instagram e não coloca lá que é da amiguinha do Instagram, você está se apropriando daquilo que não é seu. É roubo. Apropriação indevida de propriedade intelectual. Crime. Neste país é crime. Ai, doutora, mas eu tenho que fazer os meus crochê também para vender e ganhar meu dinheiro. Tire foto do seu crochê, então.
E ponha lá, não põe da coleguinha. A gente tem roubo de identidade, pessoas se passando por outras pessoas na internet. Invasão de privacidade, inversão de valores, inversão de hierarquia do sistema familiar. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser. Mesmo que a minha mãe e o meu pai estejam passando para mim valores que são completamente diferentes. Espírito de Jezabel. Ninguém nunca viveu isso. Ninguém nunca passou por isso. Ninguém nunca olhou uma referência de orientação na internet e disse, eu faço, apesar da Bíblia dizer que não é para fazer. E aí, a gente passa a olhar para a internet como um Deus, como alguém que nos guia. E a gente passa a servir dois senhores. A gente fica exatamente como a igreja de Tiatira, que Jesus olha, a palavra de Deus traz o quê? Que era impressionante tudo que eles faziam, o amor, a fé, o serviço, a persistência. Mas tenho contra ti, que toleras no seu meio Jezabel. A internet é a Jezabel, gente? Não. A internet é uma bênção que Deus reservou para o nosso tempo, para a nossa história. Foi assim que eu pude acolher mulheres vítimas de abusos dentro de casa durante a pandemia. Eu pude fazer terapia durante a pandemia através da internet. Minhas filhas puderam ter aula através da internet. A comunidade científica troca muito mais informação hoje do que poderia trocar antes. Mas qual é o espírito que habita em mim quando eu aperto o clique? Qual é o espírito que me move, me intenciona quando eu entro nas redes sociais? É o Espírito Santo de Deus que diz assim, você tem tudo para dar uma resposta bem amarga para essa pessoa. Mas não faça. Não semeie amargura. Não semeie desgraça. Não semeie desonra. Porque esses espíritos são espíritos contrários ao Senhor dos Exércitos. Então, nós servimos, quando desatentos, nós estamos servindo o Deus eterno e também montando altar para Jezabel, para Mamon, para deuses estranhos. Eu faço o que eu quero. Não é possível servir dois senhores, porque só em Jesus a gente tem plenitude da nossa identidade. A gente sabe de onde a gente vem, por que nós existimos, e nós nos movemos para deixar um legado. Nem o espírito de Mamon, nem o espírito de Jezabel pretendem deixar um legado abençoador. Deixe um legado digital, que tudo que você faz na internet está sendo registrado, certo? Então, você fala assim, olha, fui tomar um empréstimo no banco e me negaram, mas eu tenho nome, meu nome está limpo, está tudo certo, ali. Só que, em algum momento, você acabou não cumprindo com as suas obrigações. E se fica uma pegada ali, digital. Adolescentes que estão entrando em faculdades e pleiteando aplicação em faculdades, que não conseguem entrar porque eles deixaram uma pegada digital de bebedeira, de irresponsabilidade. E os pais estão ali dizendo, coisa de criança. Então, a gente precisa ter como caminho florescer nessa perspectiva. Qual é o nosso desafio? Porque a internet ela pode ser uma terra morta, sem nada para oferecer. Nós fomos chamados para sermos sal e luz em ambientes digitais. Como é que a gente consegue caminhar nesse sentido? Então, vamos lá. Estou terminando aqui minha fala. Primeira coisa, dê um passo atrás. Nós falamos sobre isso durante
o dia aqui. Dê um passo atrás para afirmar a sua identidade em Cristo. Porque quando a sua identidade está firmada em Cristo, qualquer viés ideológico, qualquer gatilho não vai atingir a sua mente. Porque imediatamente o Espírito Santo de Deus testifica: opa, parou aí, está passando de um limite. Qual que é a nossa referência? 1 Pedro 5, 6 e 7. Não vou ler o texto, você tem que anotar para ler em casa, tá bom? Segundo, seja intencional com o recurso que Deus nos proporcionou. Porque esse recurso é poderoso. Existem milhares de pessoas clamando por ajuda, por uma oração. Assim como o Marcos, né, que falou que quando vai num restaurante e ora pelo garçom, pela pessoa que está servindo ele, a gente também pode fazer isso através da internet. Tenho várias experiências de mulheres que eu pude acolher através da internet, que eu nunca vou saber quem é. Se eu andar na rua e ela cruzar por mim, eu não vou saber quem é ela. Mulheres puérperas, mulheres em depressão pós-parto, mulheres com crise de casamento, mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres vítimas de violência patrimonial. Tudo que você fizer, faça como o próprio Cristo, como se fosse para o próprio Cristo. Quarto ponto, seja sal e luz. Testemunhe segundo a palavra de Deus, Mateus 5, 13. A outra colinha anterior é Colossenses 3, 23. E esteja preparado e atenta. O tempo é hoje. Então, é hoje que você vai orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração sobre como você conduz a sua vida digital. Como você orienta o seu filho, a sua filha. Como você aconselha o seu marido em relação àquilo que ele vê. Porque ver pornografia na internet não é coisa de homem. Ok? É normal que homem faça isso. Não. Fica atenta, porque hoje é um tempo de cura. Nós tivemos durante muito tempo usando a internet sem saber a potência que esse espaço pode significar, de bênção e de maldição. Da mesma forma que a palavra em Apocalipse diz que é um tempo de cura, se arrependam diante de Deus, que nós nos arrependamos diante de Deus. Entre na internet tendo sede de justiça. E não é sede de justiça de acusar um e outro. A justiça que a Bíblia fala é que a gente restabeleça o reino de Deus na terra. Se não for para isso, sai da internet. Cancela seu perfil. E, por último, faça uma mudança de rota. Porque toda vez que você pensar assim, isso aqui eu faço como embaixador do reino, pensando nas coisas do meu Pai, produzindo efeitos para a eternidade ou para o meu próprio prazer. Mesmo que passageiro. Mesmo que vá arrebentar minha família inteira. Mesmo que vá arrebentar a minha sexualidade. Mesmo que vá arrebentar o meu casamento. Mesmo que vá arrebentar a relação, o pouco tempo que eu tenho para construir a relação com os meus filhos. Florescer na internet é mudar de rota. É parar de usar a internet com a consciência da terra para usar com a consciência da eternidade. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que Deus nos chamou. Obrigada, gente.